Pessoal, problemas técnicos aí, meu vídeo travou, tá? Deixa eu só retomar para a gente avançar. Então os dois caíram no pântano do desânimo, e aí eles atolam naquele pântano e eles não têm muita dificuldade para sair. O volúvel está mais perto da margem, ele consegue com muita força, com muito esforço, chegar até a margem, só que ele sai do lado oposto da porta, ele sai ali mais próximo da cidade da destruição, e ele fala para o cristão, olha, nós nem chegamos ainda na porta e já encontramos todas essas dificuldades, eu não quero, pode ficar com a minha parte, ele fala pro cristão, e ele vai embora, tá? E aí depois o cristão fala que o Bunyan, né, ele narra como que acontece a chegada do volúvel de volta na cidade da destruição, e ele fala que algumas pessoas o elogiaram por ele ter sido sensato de voltar, de retornar. Outros zombam dele, outros continuam falando mal, e ele inclusive parece também falando mal do cristão. E aí ele fala que depois todos os comportamentos de todos mudaram e começaram a zombar dele pelas costas, que uma vez que tomou o caminho que ele deveria seguir até o fim, né? Mas o Bunyan, o cristão, ele continua se esforçando, mas o peso ali dificulta o seu movimento, o seu avanço ali na jornada, até que chega alguém que o ajuda, tá bom? Bem, o que é a ideia que o Bunyan quer passar ali para nós? Todos nós na vida cristã, seja no começo, seja no meio, ou várias vezes no começo, no meio e no fim, e você vai ver que isso são de formas diferentes, mas elas vão recorrendo no livro. Você sempre tem um momento que o cristão está em bonança, né? As coisas estão bonança, né? Tranquilidade, tudo bem. Daqui a pouco ele entra um momento de grande dificuldade. E aí ele intercala esses momentos de calmaria e de tempestade. A vida cristã é assim, né? Nós temos momentos de calmaria, momentos de tempestade. E nós temos que ser fortes o suficiente, confiados o suficiente no poder de Cristo para resistir os momentos de tristeza, de tempestades, para que possamos chegar seguros, né, ao caminho que Deus tem nos conduzido. O Auxílio, que é um personagem, ele estende a mão, o nome desse personagem é Auxílio, e ele fala por que o cristão não seguiu as pegadas. E aí o cristão fala que não viu as pegadas, que ele não percebeu. E aí o Auxílio tira ele de lá, puxa ele de lá e tira. E aí o cristão fica todo lameado, né? E aí o cristão fala para ele, olha, obrigado, agradece tudo. E o Auxílio fala, segue agora o caminho até a porta estreita. E o cristão fala para ele, olha, por que tem esse pântano tão grande aqui no caminho dos peregrinos, né? Daqueles que estão indo em direção à porta estreita e ao caminho, né? Ao caminho celestial. E aí o Auxílio explica para ele que já foi 1.600 anos. E por que é 1.600 anos? Porque o livro foi escrito no século 17, né? 1678, lembre-se? Então ele falou, ó, por 1.600 anos vem sido derramado todo tipo de ensino bom aqui para proteger os peregrinos desse desânimo, mas mesmo assim o desânimo continua. Porém, por ordem do rei do caminho, né, que Jesus é Deus, a Trindade, existem algumas pegadas firmes em que você pode pisar, e elas são seguras para que você ande nela. Ele fala, são as pegadas, né, são as pisadas. Ou seja, são o testemunho da fé cristã, né, dos irmãos, dos antigos cristãos de todas as eras, dos apóstolos, dos pais da fé, daqueles que morreram antes de nós, daqueles que foram cristãos e passaram por tribulações. Se a gente seguir os passos dele, não é que o desânimo não acontecerá, mas nós teremos pegadas seguras para passar pelo desânimo, né? Mas muita gente não se esquece desses ensinamentos, se esquece que outros cristãos também passaram por tribulação e imaginam que na vida cristã deve haver tranquilidade, deve haver felicidade o tempo todo, deve haver, como dizer para vocês, não pode passar por tribulação. O cristão não deveria passar por tribulação, quando não é assim, tá? Quando não é assim. Nós passamos por tribulação,
passaremos até o dia final, mas existem caminhos, existem a história cristã, existe a história dos mártires, só fazendo aqui um parênteses, eu recomendo muito leitura, e eu gosto de fazer leitura de biografias, tá? Eu gosto de ler biografias, não porque aqueles caras foram fenomenais, mas porque eu posso olhar para eles e consolar-me quando eu estiver passando por dificuldades. Eu posso olhar para eles e ver coisas boas, eu posso aprender com as experiências deles, tanto boas quanto ruins, aquilo que eles fizeram que deu muito certo, e tentar fazer algo parecido, porque igual a gente nunca faz, somos pessoas diferentes, mas e também as ruins, quando nós vemos as coisas erradas que eles cometeram, evitarmos esses erros, tá? É importante você estudar, então, história cristã, história do cristianismo. Tente adquirir um livro que trate disso. Leia um pouco sobre a vida desses irmãos. A gente chama eles de heróis da fé, mas eu acho que só tem um herói na fé, né? Que é o próprio Cristo. E todos nós somos homens pecadores salvos por graça. Alguns fizeram, Deus fez grandes proezas através da vida deles, mas era sempre vasos imperfeitos na mão de um perfeito oleiro, de um perfeito Deus. É a história de nós todos, tá? Mas a ideia do é essa daí, tá bom? Pois bem, ele continua a sua jornada, e aí encerramos o capítulo 2 e entramos no capítulo 3. Ele ainda não chegou na porta, ele chega só na porta estreita. Ele chega na porta estreita somente no capítulo 4, tá bom? Ele está no capítulo 3 e agora está indo, obstinado a não desistir, a não desanimar, seguindo reto a sua trajetória. E ele vê ao longe um homem que vem vindo, e a ideia que passa é que o caminho dos dois vão se cruzar, e eles se cruzam, se encontram, né, ali naquela encruzilhada. E aí esse homem se chama Sábio Segundo o Mundo. E aí o Sábio Segundo o Mundo conheceu a história do cristão, já ouviu falar dele, a fofoca já está espalhando da vida do cristão, que ele saiu da cidade da destruição, e ele é um louco, um lunático, que abandonou sua segurança do seu lar, e ele está indo em direção à porta estreita e depois ao caminho estreito. Porque assim que você entra pela porta estreita, você passa pela porta estreita, você vai entrar pelo caminho estreito. É aquilo que a Bíblia fala, né? Jesus fala sobre isso. Porfiai por entrar pela porta estreita. Por quê? Porque apertada é a porta e apertado o caminho que levam à vida. E poucos são os que entram por ela. Mas larga é a porta. Aqui não dá nem para fazer porque o espaço é curto, né? Estreita é a porta, porém larga é a porta, e fácil o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Se na porta estreita poucos passam, na porta larga muitos passam. Mas a porta larga leva à destruição, tá? E a porta estreita nos leva. Ela é estreita porque é difícil de passar por ela, e depois é difícil de continuar no caminho. O caminho estreito é árduo, mas ele nos leva é o caminho que nos leva a salvação eterna, a Deus, tá? O caminho é o próprio Cristo. Pois bem, o sábio segundo o mundo chega, começa a puxar conversa. Veja, a sabedoria segundo o mundo. E interessante que ela tem toda uma aparência de piedade. Paulo trata disso em Colossenses capítulo 2. Eu tenho feito na minha igreja uma série sobre o livro de Colossenses, pregado sobre o livro de Colossenses. Nós terminamos o capítulo 2 domingo passado, no dia 28 de fevereiro, né? Deixa eu dar a data aqui, porque eu não sei quando você vai assistir essa live ou esse vídeo, no dia 2 de fevereiro de 2021, e começaremos domingo agora, se Deus permitir, né? Estiver vivo até lá, com saúde, capítulo 3, e aí nós vamos seguir aí, tem bastante coisa para falar. O livro de Colossenses, ele é uma das muitas pérolas de grande valor que nós encontramos na palavra de Deus, no Evangelho. Pois bem, o sábio segundo o mundo chega para o cristão e fala: olha, depois de um tempo de conversa, fala: olha,
Você não gostaria de ser liberto desse fardo de pecados, tá? Através de uma outra forma, menos arriscada, menos perigosa. Eu conheço uma outra pessoa que pode te livrar desse fardo na cidade da urbanidade. Você indo para lá, você vai encontrar pessoas que vão idôneas, né? Ele fala que são idôneas, né? Mas não são. E eles vão te salvar, eles vão te ajudar a se livrar desse fardo e você vai poder voltar para ficar com a sua família. Você não gostaria de ficar com a sua família? E o cristão realmente ele ama seus filhos, mas por amor à nova vida e percebendo que não tem como se livrar daquele fardo, ele acaba abandonando sua família e indo em direção à nova vida, né? Pode parecer radical, mas Jesus falou várias vezes, né, a respeito disso. Aquele que não abandona pai, irmãos, filhos e filhas por amor de mim, não é digno de mim. Ou seja, servir a Cristo vai, uma hora ou outra, fazer com que você tenha que escolher entre amigos, às vezes entre a família. Não que você vai abandonar, que você vai rejeitar seus parentes, mas eles vão se afastar de você e você vai ter que entender que isso faz parte da jornada cristã. É triste, é duro, a gente vai tentar fazer de tudo para resgatá-los de lá, mas nem sempre será possível. Mas, bem, o cristão ele se interessa por isso, ele se interessa por esse atalho, né, por assim dizer, que o sábio segundo o mundo lhe fala, tá, lhe apresenta, e ele aceita ir para essa cidade, ele aceita buscar ajuda. É uma cidade, como eles mesmos falam, né, o sábio fala, é uma cidade vizinha dele ali, da cidade da perdição, e ele aceita, e ele vai em direção a essa cidade. E aí a ideia é que, e aí ele está indo, a pessoa que ele vai procurar é a legalidade, ou a gente pode encontrar como legalista, tá? E aí a gente já sabe que o que está sendo proposto ali é não a salvação por graça, mas uma salvação por obras, né? Um retorno ao legalismo. É você, com atitude sua, se tornando uma boa pessoa, né? Uma boa pessoa. Você imaginar, sendo uma boa pessoa, você será salvo. Bom, ele vai, e à medida que ele vai se aproximando, tem uma montanha para ele chegar nessa cidade, e aí, à medida que ele vai se aproximando, ele fala que chega um ponto que parece que uma pedra vai cair sobre ele, e ele está no Monte Sinai. Lembrando que o Monte Sinai é onde Deus entregou as tábuas da lei, né? Seria ali a apresentação do retorno ali da nova aliança para a antiga aliança, né? Então você buscar na lei a salvação, ser salvo pelo cumprimento da lei, né? Por isso que o Sinai está ali. E o Sinai, o cristão, quando ele vai chegando perto do Sinai, chega um momento que o montanha está tão íngreme sobre ele, que a impressão que ele tem, que o cristão tem, é que a montanha vai cair sobre ele e ele fica e parece que está desmoronando e vai cair, ele vai morrer, e ele fica tão desesperado que ele não sabe mais o que fazer. Ele não sabe se avança, se recua, e ele fica ali travado, desesperado, vendo a tolice que ele fez de ter saído do caminho, ter saído da rota para a porta estreita e buscado salvação em outro, né? Ou melhor, salvação nele mesmo. Eu não preciso de Cristo para me salvar, eu posso me salvar. A ideia que o cristão, que o Bunyan quer passar nesse capítulo 3 é: você não precisa de Cristo. O Bunyan, lógico que ele não está defendendo isso, tá? Ele quer mostrar que, segundo o mundo, as pessoas, seus amigos, você não precisa de Cristo. Você pode ser uma boa pessoa, você pode ser um bom moço, e você vai encontrar ser um servo de Deus é ser uma pessoa boa, uma pessoa legal, né? Uma pessoa que faz as coisas certas. Nunca matou ninguém. Já ouviu aquela frase? Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu sou uma pessoa boa. Tá? Era mais ou menos isso. Você pode ser bom sem Deus, sem Cristo. Você pode ser salvo pela sua própria força, pelo seu próprio esforço. Né? Por isso que
Deus fala, né? Maldito, lá para Jeremias, maldito é o homem que confia no próprio homem. Ou seja, maldito é a pessoa que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua força. Porque acredita que pode fazer ou realizar coisas com sua própria força, com sua própria capacidade. Bom, o peregrino está ali, o cristão está ali, naquela não consegue avançar nem recuar, o medo está sobre ele, a montanha está caindo sobre ele vai morrer, ele está perdido, ele saiu, não passou pela porta, e ele está ali naquele momento difícil, e o evangelista, aquele que encontrou com ele lá no capítulo 1, que manda ele seguir em direção à porta, está passando por ali, e encontra com Bunyan e fala aqui, vem cá, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala, olha, eu fui enganado. Eu quero até, eu estou procurando aqui a frase que eu quero ler para vocês o que o evangelista vai dizer para ele. Aí ele fala para ele, olha, um homem, um sábio, chegou a mim e falou que eu teria uma outra forma de sair, né, de alcançar, me livrar do meu fardo, sem precisar chegar na porta, sem o auxílio de passar pela porta, sem o auxílio de Deus. Eu poderia conseguir sozinho. Eu quero ver se eu encontro aqui a fala, mas se eu não encontrar não tem problema. Bom, ele dá 3 razões, tá aqui, ó. O evangelista eu vou ler para vocês, tá bom? Há 3 coisas no conselho deste homem, do sábio segundo o mundo, que você deve abominar completamente. Primeiro, e aí presta atenção, tire 3 lições para sua vida aí, tá? Dessa parte. Primeiro, o fato dele ter desviado você do caminho. Veja, eu falo isso muito para as pessoas meus amigos e tudo mais. Veja, aquele que te tenta tirar, aquele que tenta tirar você do caminho da salvação, esse cara não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Eu quero dizer até mais, até fugindo um pouco do tema. Se a pessoa é comunista, se ela é adepta do socialismo ou do comunismo, não tem como você ser amigo dessa pessoa. Tá? Não tem como. Ele odeia o cristianismo que você serve, que você segue. Ele odeia o Cristo que você serve, porque para eles não pode haver concorrência. Eles não aceitam concorrência. Tá certo? O comunismo não é uma religião. Por mais que eles neguem, é uma religião. Você tem uma fé, você tem um sistema de doutrinas, e abandonar é uma seita. Abandonar, eles querem acabar com a sua vida, eles não querem. E se eles pudessem, eles tirariam a sua vida. Eles odeiam o Jesus que você serve. Tá? Então, a primeira coisa que o cristão deveria, não só o cristão peregrino, mas todo cristão, deveria abominar no conselho desses amigos que aparecem tentando tirar você do caminho celestial, é o fato de ele ter te desviado do caminho. O segundo é o fato dele ter se esforçado para tornar a cruz odiosa por você, porque o sábio fala, você vai para esse caminho louco, para essa cruz odiosa, existe uma outra forma, existe uma forma melhor, que é melhor ainda do que esse caminho que você está seguindo aí. Então o evangelista fala para ele, olha, a segunda coisa que você deve odiar é o fato dele ter tornado a cruz odiosa para você. E não pense que será diferente. Aqueles que se aproximam de você, os seus amigos, né? Amigos se aproximam de você, eles vão tentar tornar o cristianismo odioso para você. Eles vão falar, olha, os cristãos eles são machistas, né? O cristianismo era machista, Paulo era machista. Eu vi uma vez numa reunião de professores, os caras falando, mas eu não estava naquela roda, só que eles estavam conversando numa roda fechada e eu acho que fecharam da roda, tiraram da roda, e eu estava ao lado, vendo, observando ali a conversa deles, e aí eu escutei um deles falando assim, Paulo era um machista, e aí ele falou um palavrão, tá?
que eu não vou repetir aqui porque eu não sou ele. Então, ele é um machista, não sei o que e tal. Onde já se viu? Eu falei, meu, os caras não entendem nada de cristianismo e não entendem nada de história. E eram só professores de história que haviam ali naquela roda. Era uma reunião de professores de história. Aí eu percebi que aquilo que ele conhecia de história era... Eu falei, meu, ou melhor, aquilo que ele conhecia de cristianismo é aquilo que ele aprendeu lendo o Dan Brown, entendeu? Lendo o Código da Vinci. Era muito ridículo, era patético. É patético, essas pessoas são patéticas. Eu falo para minha esposa, ó, patético é aquele que não sabe das coisas, mas ele quer mostrar que sabe. Esse é patético. E ele fala do que não sabe. E eles estavam falando, então eles vão falar isso, querer mostrar para você que o cristianismo é algo odioso. Os cristãos oprimiram as mulheres, eles oprimem os homossexuais, o cristianismo é racista, porque falaram lá no passado que o negro lá na África não tinha alma. E aí, isso nunca foi falado, tá? Isso nunca foi falado pela doutrina oficial, nem do catolicismo romano, nem os católicos romanos fizeram isso, chegaram a tanto. Haviam católicos que falavam isso, mas como há evangélicos que falam besteira também, tá? Mas eles não falam em nome do evangelho, eles não falam em nome do cristianismo, tá? Então, não é porque um cristão falou uma bobagem dessa que ele está falando em nome do cristianismo. Ele é um pecador, como tantos outros, talvez um pouco mais boçal do que outros, mas o cristianismo ele não é racista, tá bom? É só você ler a Bíblia, resolveria muito dos problemas. Pois bem, segundo o conselho do evangelista, ou a terceira coisa pela qual o evangelista diz que o cristão deveria abominar o conselho do sábio segundo o mundo, é que o fato dele ter mandado você tirar um caminho que conduz à morte. Porque todo caminho fora Cristo só te conduz a um lugar, e à morte. A Bíblia fala, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. São caminhos de morte. Então, só tem um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, o evangelista ajuda o cristão a sair debaixo lá da montanha que está prestes a desmoronar sobre ele, né? A ira do Sinai recaiu sobre ele, tira ele dali, recoloca novamente no caminho que leva à porta estreita. Ainda não é o caminho, não é o caminho estreito, tá? Ele direciona ele para a porta estreita e envia o cristão naquela direção. Bom, lição desses 2 capítulos para a gente encerrar a live de hoje. Já estamos aí quase chegando no final. Faltam aí 10 minutos. Eu gosto de manter a live de 1 hora, tá? Porque eu sei que vocês têm mais coisas para fazer também. Lições. Na vida cristã você passará por momentos de desânimo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. E aí ele nos dá, ele fala uma coisa extremamente importante. Jesus, ele fala, eu, Jesus, venci o mundo. Aí tem gente que acrescenta ali o texto, né? Vós vencereis também, mas isso não está escrito lá. Por quê? Porque nós não venceremos o mundo. Por que nós não venceremos o mundo? Porque o mundo já foi vencido. Tá? O mundo já foi vencido. Por quem? Por Cristo. Não tem mais o que fazer. Ele é o nosso campeão. Tá? Ele é o nosso campeão. Na luta ali entre Golias e você, Jesus foi aquele que pegou a pedra e matou o gigante. Tá? Ele destruiu o gigante, porque o gigante não era nada, só era tamanho, não era nada perto do poder dele. Ele destruiu, ele venceu o mundo. E porque ele venceu, nós somos vencedores na aba de Cristo. Vencemos porque ele venceu. É como quando, por exemplo, o seu time de futebol favorito ganha o campeonato. E aí você fala, olha, nós vencemos. Né? Você torce lá, sei lá para quem. Pensa aí no time que você torce. Vamos colocar aqui o Brasil, né? Porque acho que todo mundo aqui é
é brasileiro, sei lá. O Brasil venceu. E aí nós falamos, ó, o Brasil foi campeão. Na verdade, quem foi campeão foram aqueles jogadores que foram lá e jogaram, né? Só que porque eles venceram, e eles jogaram em nosso nome, são os representantes, porque eles venceram, nós vencemos também. O nosso representante legal era Cristo. Ele venceu, ou foi Cristo, ele venceu. E porque ele venceu, nós somos vencedores também, tá? Mas desânimos virão, tá? Tentativas de nos desanimar. Amigos nos abandonarão. Tá? Não pense, se você quer preservar amigos, você vai abrir mão de Cristo. Tá? Porque amigos vão te abandonar. Lógico, Deus vai te proporcionar amigos novos, ou amigos antigos que serão transformados também. Você vai acabar se distanciando de amigos que eram grandes amigos da sua infância. Isso é natural. Isso é questões da vida. Uma vez eu comentei com uma amiga, acho que ela está até aí, que a história de uma que eu vi uma vez, que não é minha, tá? Que na vida, a vida é como se fosse uma árvore. E à medida que a gente vai crescendo, os galhos vão aumentando e galhos que estavam próximos, eles vão se tornando distantes, até que chega um ponto que eles nunca mais se encontram. A vida cristã é assim também, tá? À medida que nós vamos, a vida vai seguindo, nós vamos distanciando de algumas pessoas, e algumas delas nós vamos ver de vez em quando dá um farfalhar de ventos ali, né? Farfalhar das folhas, melhor dizendo, o vento faz as folhas farfalharem, né? Se mexerem. A gente encontra com essas pessoas ali, mas é um encontro rápido e às vezes a gente volta a se encontrar novamente, porque a árvore vai continuando crescendo, e aí galhos que estavam distantes daqui a pouco começam a se encontrar novamente. Mas muitos vão nos abandonar, muitos vão nos deixar. Não desanime. Nós passaremos por dificuldades também. A vida cristã não é um mar de rosas, tá? E se fosse também, você tem que se lembrar que se você se lançar no mar de rosas, você vai se arranhar todo, você vai se machucar todo, porque debaixo das rosas há espinhos. A vida cristã é uma vida espinhosa, difícil. O mundo está contra nós, o diabo nos odeia, o mundo nos odeia, mas nós temos um que nos ama, que é Cristo Jesus, que é o Pai, que é Deus, que nos ama ao ponto de nos conduzir em segurança até o final da jornada. Outra coisa que você tem que tomar cuidado, pessoas vão tentar te levar a pensar que você ser uma boa pessoa já é suficiente, que você pode salvar-se a si mesmo, que você é capaz de mudar a sua situação, de se livrar do seu pecado, de vencer o pecado por si próprio. Não se engane, tá? Não se engane. Lembre-se da história de Sansão. Tá? Ele brincou com o pecado e essa foi a sua ruína. Tá? Foi aquilo que acabou com ele. Então, não brinque com o pecado. Tá? Ele vai arruinar com a sua vida, ele vai destruir você, ele vai acabar com você. Bom, você não pode, ninguém pode te salvar além de Cristo. Outras religiões não te salvam. Tá? É tudo a mesma coisa, o importante é ser uma boa pessoa. Eu vejo às vezes as pessoas falando, olha, toda religião é igual, porque todas elas buscam tornar você uma pessoa melhor. O cristianismo não. O cristianismo não tenta fazer você se tornar uma pessoa melhor. Ele te faz uma pessoa melhor. Sabe por quê? Porque a transformação não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. Tá? E quando ela acontece lá dentro, quando a mudança acontece lá dentro, quando você é transformado por dentro, isso vai resultar em atitudes. Você vai matar sua natureza carnal, concupiscência, essas coisas todas você vai matar. Mas a vida cristã é extremamente importante. Se você quer passar em segurança, resistindo às tentativas do inimigo de te afastar da fé, é extremamente importante. Eu vou continuar, se tudo correr bem, na semana que vem eu vou correr aqui 3 capítulos do livro, porque assim que nós terminarmos a série de vida cristã com o peregrino, caminhando com o peregrino, avançando com ele, né? Progredindo com ele na jornada da fé, vida cristã e teologia, tem muita teologia aqui nesse livro,
Então veja só como ele é interessante, como ele trata de coisas do seu dia a dia. Esse livro fala de você, fala da sua vida. Então nós entraremos numa outra série falando do livro Em Guarda, e aí é uma série mais pesada, filosofia e teologia densa, tá bom? Então vamos caminhar aqui na maciota com o Peregrino, com o John Bunyan. Você tem ali teologia, mas ela é diluída com uma historinha legal. E depois a gente entra numa coisa mais pesada, mais maciça, mas que vai ser bom para você. Nós vamos intercalando. O Bunyan, eu não disse para vocês que o Bunyan, ele vai intercalando ali no livro, né? Momentos de tempestade, momentos de calmaria. Então eu vou dar um pouquinho de melzinho para vocês, leitinho. Daqui a pouco vem um mocotó, uma feijoada com pimenta, que é para fortalecer você. Aí depois a gente dá mais um leitinho, porque a gente precisa de cálcio também para os nossos ossos. E daqui a pouco vem mais coisa para você crescer. E aí vamos fortalecendo os ossos, fortalecendo o seu organismo, para que a gente possa crescer em direção a tornarmos melhores cristãos, mais fortes, mais robustos, mais seguros em Cristo. Um grande abraço para você, um ótimo final de tarde. Obrigado por vocês que me assistiram online. Aqueles que não puderam assistir, assistam depois. A live vai estar no YouTube. Assistam pelo YouTube. Eu acredito que vai ser muito legal, vai ser muito bom para você, se você continuar seguindo com a gente aqui. São poucas pessoas que estão assistindo aqui comigo agora, mas eu acho que se a gente continuar progredindo, um pouquinho de gente, é uma frase minha, né? Um grande movimento é formado por pequenas atitudes que juntas fazem uma grande diferença, tá bom? Um abraço para todos, obrigado por quem esteve comigo. O Liglip, eu não sei nem pronunciar isso, cara. Liglip, o Matheus Solino passou por aqui, não sei se está aqui ainda. O Matheus Solino, médico, conversou comigo esses tempos atrás. Muita gente boa, cristão, presbítero. Conversei com o seu pastor ontem, viu, Matheus? O pastor do Matheus é meu professor no seminário, o Sérgio Lima. Conversamos anteontem. Eu falei para ele que tinha conversado com o Matheus. A Pati, não sei se está aqui ainda, mas obrigado por ter estado comigo. A Andresa, a minha mãe, o meu pai, Paulo Dias de Sá, a Sandra Sá, a Ana Kesek, eu acho. Também passou por aqui o John. Bom, tive um problema na live. Opa, o Matheus está aí. Abraço, Matheus. Deus abençoe. Então, eu conversei. Eu tive um problema no meio da live, ela travou, eu tive que recomeçar. O John, acho que não conseguiu voltar. Tá bom? Mas um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe. Um ótimo final de tarde. E a gente se encontra daqui uma semana, continuando aqui nossa caminhada com o Peregrino, tá bom? Vida cristã com o Peregrino. Um abraço para todos, até mais. Fechando aqui, tá bom? Tchau.